Oi pessoal, eu sou Miguel Chain, esse é o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é doping no bodybuilding. Um dos meus últimos vídeos foi feito sobre doping, casos de doping famosos, de caras famosos que aconteceram na FBB profissional. Depois desse vídeo, muita gente me perguntou, falou, Miguel, como que é isso? Doping no fisiculturismo, doping no bodybuilding, isso realmente existe? Se tivesse realmente doping, todo mundo não seria pego? Não é piada, não é brincadeira? Todo esporte amador que seja olímpico ou que tenha a intenção de ser olímpico, ele tem que se adequar às regras do COI e às regras da UADA, que é a Agência Internacional Antidoping. A IFBB, desde sempre, com o Joe Wader e o Ben Wader, desde sempre eles tiveram a intenção e o objetivo de transformar o fisiculturismo num esporte olímpico. Por isso, as competições, os campeonatos mundiais da IFBB sempre tiveram antidoping, sempre foi um antidoping, teoricamente, virtualmente, um pouco severo. Então, se você pretende competir na FBB amadora no nível mundial, alguma coisa nesse sentido, prepare-se porque você pode ser testado no antidoping, cuidado. E a gente tem agora, né, o bodybuilding participando dos Jogos Pan-Americanos e Olímpicos Sul-Americanos, categoria biquíni e culturismo clássico olímpico, que é um culturismo clássico com limite de peso um pouco menor ainda do que é o clássico, para que fique um limite de peso mais tranquilo, para que os caras consigam chegar para competir sem correr muito risco de serem pegos no doping. Por que eu falo sem correr o risco de serem pegos no doping? Porque todo esporte, inclusive os olímpicos, inclusive os que são testados, eles têm uso de esteroide, a gente sabe disso. Quem está fora do nosso meio acha um pouco estranho, acha um pouco imoral, acha um pouco antiético, mas a gente que vive nisso, a gente que conhece, que está acompanhando, a gente sabe que o esporte de alto nível, ele tem o uso de recursos ergogênicos, de esteroides, de GH, de estimulantes. Os caras que fazem tiro tomam um beta-bloqueador para o coração bater mais devagar, para que ele consiga se concentrar melhor. Então existe uma gama de drogas que são usadas pelos atletas e eles sempre vão tentar achar alguma coisa que lhes dê vantagem. Se isso é antiético, se isso é imoral, não cabe a mim discutir, não é essa a intenção do vídeo. Por isso que a IFBB conseguiu colocar nos Jogos Olímpicos o culturismo clássico com limite de peso mais baixo e o biquíni, porque são categorias que têm um risco menor ou a necessidade menor de se usar esteroides para conseguir chegar na condição de competição. Então, teoricamente, nós temos menos chances de casos positivos de doping. Teoricamente. Porque, na minha opinião, o COI e a UADA estão armando uma armadilha para o fisiculturismo e assim que houver essa competição, os caras vão testar todo mundo que eles puderem, vão ser super rigorosos. E eu imagino que a gente vai ter uns casos de doping aí para que o culturismo, para que o bodybuilding realmente seja finalmente tirado da lista do COI e tirado finalmente da lista de esportes olímpicos. E o bodybuilding, pessoal, o bodybuilding é o único esporte. Tem também o powerlifting, são os que eu conheço. Bodybuilding e powerlifting são os únicos esportes que têm federações que não têm teste antidoping e federações que são testadas, que são naturais. E aí tem gente que chama as federações testadas de federações testadas, porque elas têm os testes antidoping, e tem gente que chama as federações de naturais, que no caso são atletas naturais que estão competindo ali. Por isso que a gente ouve, nesses casos de federações naturais ou testadas, é muito provável que a maioria dos atletas que estão ali não estejam usando nenhum tipo de esteroide, nenhum tipo de estimulante. Por quê? Existe um código de honra dentro disso aí, meio que um código de ética dentro dessa loucura toda, que é o seguinte: como a gente tem a federação que é testada e a federação que não é testada, se você quiser tomar alguma coisa, vai competir com quem não é testado. Deixa quem prefere não tomar nada nas federações naturais ou testadas. É claro que tem muita gente que passa no teste. E passar no teste não significa que ele é natural. Existem diversas maneiras de burlar o teste antidoping. Também não é a intenção, não é o foco desse vídeo. A gente pode fazer um falando sobre isso. A mensagem que fica é essa: quem passa no teste antidoping não necessariamente está limpo, não necessariamente
está natural, sem tomar alguma coisa. E é muito ruim. O cara que vai para uma federação que é testada, uma federação de bodybuilding e powerlifting que é testada, que tem um antidoping e tudo mais, e é pego, ou que o pessoal sabe que ele usa, é muito ruim, é muito feio, o cara fica meio que queimado ali no esquema todo. Como que é feito isso nas federações testadas? Existem testes de urina, testes de sangue, alguns mais precisos, alguns menos precisos. Tem federações que seguem as normas da WADA, que é a Agência Internacional Antidoping, que tem regulamentações bem duras, uma lista de substâncias bem extensa, desde esteroides até estimulantes, até alguns remédios. É complicado passar no teste da WADA, requer um cuidado todo especial caso o cara pretenda burlar o teste. Tem testes de urina que são mais tranquilos, eles só checam alguns hormônios, algumas proporções entre hormônios que podem dizer ou podem demonstrar que existiu talvez a utilização. Esses são mais tranquilos de passar e a maioria das federações naturais usa esse tipo de teste que é mais sossegado e mais barato de ser feito. A condição financeira também é um fator que influencia nisso aí, porque o teste tem que ser pago por alguém e geralmente quem paga é o atleta na hora da inscrição. Dentro das federações não testadas, e a IFBB Pro é uma delas, já tivemos, como eu falei no vídeo anterior, já tivemos alguns casos de tentativa de mudar esse paradigma e testar os caras. E sempre que isso aconteceu, não deu muito certo, porque o público quer ver mesmo as aberrações, quer ver os freaks, querem ver os caras gigantescos. E é indiscutível que as federações não testadas têm uma popularidade infinitamente maior que as testadas. É indiscutível que o bodybuilding não testado tem uma popularidade infinitamente maior do que o testado. É possível competir natural sem tomar algum tipo de substância desse tipo em federações que não são testadas, por exemplo na IFBB? É possível em alguns casos. O controle de doping da IFBB ele acontece em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, quando for acontecer. Em nível de campeonato estadual, nacional, nem sempre esse controle antidoping acontece, a menos que eles queiram pegar alguém que eles já saibam, aí pode ser que dê uma zebra nesse sentido. Eu mesmo competi natural sem tomar nenhum tipo de esteroide, competi o Estreantes de Culturismo Clássico em 2012 e competi o Paulistão da IFBB de Culturismo Clássico também em 2012. Eu fiquei em segundo lugar no Estreantes e fiquei em sexto lugar no Paulista, sem usar nenhum tipo de esteroide. Competi com 83 quilos, o limite da categoria era 86 do clássico, então eu tinha uns quilinhos aí a mais ainda para ganhar, caso pudesse, mas como acabei perdendo bastante volume e massa na dieta, não tem muito como segurar, pesei 8,3. Acabei tendo um resultado legal, na minha opinião, fiquei super contente, fiquei orgulhoso do meu físico, orgulhoso do que eu conquistei, competindo contra caras que usam, e eu consegui chegar ainda no top 6 de um paulista, que é um nível bem elevado. A gente tem relatos de cara que competiam naturais, mesmo na FBB profissional. O Coleman diz a lenda que ele competiu natural nos seus primeiros Olímpias até, e depois que ele começou a usar as coisas, começou a crescer. E não é muito difícil de acreditar nisso aí, porque ele competiu no Mundial e passou em alguns testes antidoping no Mundial. Tem também a lenda de que o Kai Greene venceu o Team Universe, que é uma competição também testada pela NPC, testada com antidoping. O Kai Greene ganhou 2 vezes o campeonato, virou pro nessa competição. E dizem também que o Kai, nos seus primeiros anos de culturismo profissional, ele era natural. Tanto que ele era bem menor no início da carreira dele e ele foi crescendo muito pro final. Então, aconteceu alguma coisa diferente ali com o Kai Greene. Ou ele aprendeu a comer direito, ou enfim. Tem também os caras que se dizem naturais e que tem muita gente que não acredita, né? O Michael Harney é um deles, que é um cara lá, uma personalidade do bodybuilding, uma figura da cena bodybuilding americana, e ele sempre disse que era natural, e o cara é gigantesco, é forte pra caramba, tem força. Eu duvido um pouco, pode ser verdade, mas nunca se sabe, né? Aparentemente é uma história difícil de se engolir. Se a gente tivesse exames antidoping dentro de competições, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e FBB, Mr. Universe, Arnold Classic amador e profissional, Mr. Olympia, é lógico, gente, provavelmente praticamente 100% dos caras que fossem testados, eles iriam cair no antidoping, a gente sabe, isso não é
problema nenhum pra gente. Isso faz parte do esporte, assim como a dieta, o treinamento, é uma parte. Não é uma parte tão importante quanto a meninada de hoje em dia acha, mas é uma parte que tá ali no esporte. E tem as categorias que são testadas, as federações que são testadas, e aí quase nunca ninguém é pego, ou o cara vai sem tomar nada, ou o cara vai sabendo como passar. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo aqui pro Diário do Culturismo. Muito obrigado. Peço que se inscrevam no canal, peço que comentem. Agradeço muito a presença de vocês. Eu sou o Miguel Chain. Até a próxima.